Meus irmãos, nós vamos dar início ao nosso culto ao Senhor nesta tarde. E o nosso culto hoje terá como tema como não sucumbir diante da tentação. Como não sucumbir diante da tentação, nós devemos para isso conhecer a palavra de Deus. Nós vamos iniciar com um texto que se encontra na Epístola aos Hebreus, no capítulo de abertura, Hebreus 1, de 1 a 8. Peço a todos que ouçam a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Que nos dizem assim: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai e ele me será filho. E, novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas, acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amém. Nós vamos, irmãos, fazer uma oração cantada, aquela que está no nosso inário, no número 299, renovação, ao som do instrumento. Fiquemos em pé e entoemos o hino de número 299, renovação. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça, ó renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica
Oremos, irmãos. Nosso Pai que estás nos céus, nosso Pai que está conosco nesta hora, nós te damos graças, Senhor, porque aprove a Ti nos trazer até esta reunião com um propósito santo de bendizer-te, de glorificar-te, de ser trabalhado pelo Teu Santo Espírito, pela Tua Santa Palavra, pelo Teu Santo Poder. Agradecemos porque sabemos que Tu estás a fazer isso agora, em nosso meio, dentro do nosso coração, porque é impossível a nós, naturalmente, adorarmos ao Deus vivo e verdadeiro. Mas nós te damos graças, Senhor, e nós te invocamos, ó Pai de Jesus Cristo, e rogamos-te, Senhor, para que Tu tenhas compaixão de nós e continue a operar nas nossas vidas, continue a nos fazer falar das Tuas grandezas, cantá-las, continue, Senhor, a nos fazer ouvir e ter nosso coração, nossa vida transformada pelo Teu amor, pelo Teu poder, pela Tua palavra. Rogamos-te, ó Deus, essas bênçãos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Ainda no Novo Testamento, irmãos, abramos nossas Bíblias na Epístola de Tiago, às 12 tribos da dispersão, também no capítulo de número 1. Tiago, capítulo 1. Ouçamos a leitura que vai dos versículos de 19 a 25, uma leitura que deve nos preparar para a participação na Santa Ceia do Senhor. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém. Meus irmãos, constrangidos por esta palavra, sabedores de que somos falhos e fracos e que temos à nossa disposição a graça de Deus que nos perdoa os pecados, falemos mais uma vez com Ele, do fundo do nosso coração, e peçamos a Ele para que tenha misericórdia de nós e nos ajude a andar com mais firmeza em seus caminhos. Passemos alguns instantes na presença do nosso Deus e ao fim de alguns instantes nós cantaremos o hino de número 227, A Velha História. Após acharmos em nossos hinários, oremos ao Senhor Deus, confessando as nossas faltas.
Hino de número 227, assentados como estamos, vamos entoá-lo, irmãos. Conta-me a velha história do grande Salvador, de Cristo e sua vida, de Cristo e seu amor. Com pausa e paciência, pois quero penetrar a altura do mistério que Deus me pôde amar. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Fala-me com ternura do amado Redentor, a mim que tanto sofro por ser um pecador. Oh, que consolo traz-me em tempos de aflição, ouvir a velha história que alegra o coração. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Se o brilho deste mundo toldar dos céus a luz, oh, narra com ternura a história de Jesus. E quando enfim a aurora do mundo além raia, recorda a velha história que Deus me quis salvar. Conta-me a velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão.
Nós estamos cultuando sob o tema Como não sucumbir diante da tentação. Primeiramente, nós vimos que é conhecendo esta palavra e vimos também que é praticando esta palavra. Nós somos chamados a isso constantemente por Deus. E nós também não sucumbimos diante da tentação, crendo e esperando no Deus da palavra. Para isso, irmãos, abramos nossas Bíblias no Antigo Testamento, na profecia de Isaías, capítulo de número 9, e lendo todos juntos o versículo de número 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Vamos ler todos juntos, meus irmãos. Leiamos a profecia de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém. Amém. Nesse instante nós vamos louvar o Senhor Deus. Este é o momento em que normalmente a igreja entrega os seus dízimos e ofertas. Nós não temos feito isso por meio de culto presencial, mas por meio da nossa conta bancária publicada, divulgada nas redes sociais. Nós vamos orar ao Senhor Deus, mas antes disso nós vamos entoar ao Senhor o hino natalino, de número 230, Adoração ao Nosso Senhor. E para isso eu convido a todos a que se ponham em pé, assim que o nosso piano nos conduzir, hino de número 230, cantemos, irmãos. Vinde, fiéis, triunfantes e alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor. Nasceu vosso Rei, o Messias prometido. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Olhai admirados a sua humildade, os anjos o louvam com grande fervor, pois veio conosco habitar encarnado. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos ao nosso Senhor. Por nós das alturas celeste baixando, em forma de servo se fez por amor. Em glórias a vida nos dá sempre terra. Ó,
vinde adoremos, vinde adoremos, vinde adoremos ao nosso Senhor. Céus, adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhe rendam louvor. A Deus honra e glória, contentes rendamos, vinde adoremos, vinde adoremos, vinde adoremos ao nosso Senhor. A igreja pode se assentar. Nesse instante, irmãos, nós vamos orar ao Senhor. Este é um momento importante em que ouviremos a pregação da palavra de Deus. E para isso nós sempre suplicamos luz para as nossas mentes e corações, a fim de que possamos receber da parte de Deus o auxílio para entendimento, o pregador também o auxílio para falar conforme os oráculos divinos e também a compreensão que nos permitirá mais à frente praticar a palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Agradecemos, ó Pai, por Tua misericórdia, que dura para sempre na vida do Seu povo. Ó Senhor, aqui estamos dependentes de Ti, rogando ao Senhor para que Tu continues a trabalhar no nosso coração, a operar nas nossas vidas, Senhor, e a nos fazer melhores pessoas, melhores cristãos. Ó Senhor, concede nesta hora a graça de falarmos a respeito da Tua palavra, Senhor. Toma em Tuas mãos o Teu pregador e ajuda o Senhor. Toma em Tuas mãos também a nós, Tuas ovelhas, que iremos ouvir a Tua voz eterna na pregação. Pedimos para que a Tua boa mão continue a nos conduzir, que o cajado da Tua palavra, Senhor, continue a nos instruir e a nos dar a direção certa a seguir. Que as palavras dos lábios do Teu servo e a meditação do coração de nós todos lhe sejam agradáveis, Senhor. Pedimos estas bênçãos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, o Teu amado Filho. Amém. Meus irmãos, nos trará a palavra nesta tarde o nosso querido, prezado presbítero Gutenberg, ele que faz aqui a sua pregação de despedida. Ele estará nos deixando por um motivo muito bom, muito nobre, que é o seu chamado para o ministério. Ele estará partindo no mês de janeiro, rumo ao seminário, para passar 4 anos dedicados ao estudo teológico. E nós pedimos aos irmãos para que escutem de bom grado a palavra de Deus que o nosso presbítero nos traz. Ele está com a palavra agora. Deus o abençoe, presbítero. Obrigado, reverendo. Sempre motivo de alegria podermos estar juntos para cultuar o Senhor neste tempo tão oportuno, no dia do Senhor. Abramos as Escrituras no primeiro Evangelho, Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, para que possamos proceder com a leitura do texto sagrado, dos versos de 1 a 11. Mateus 4, versos de 1 a 11.
Os irmãos podem acompanhar, mesmo assentados, a leitura do texto sagrado, que assim nos diz: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Somente até aqui, que Deus, pois, em sua maravilhosa graça, aplique a sua palavra aos nossos corações. A narrativa que lemos, queridos, também está contemplada no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, nos versos 12 e 13, bem como no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do verso de número 1. O nosso texto base inicia com a expressão a seguir, indicando então o nexo entre a narrativa anterior, o final do capítulo 3, e então o nosso texto base, o início do capítulo de número 4, nos passando uma ideia de continuidade. O texto sagrado vai nos dizer no final do capítulo de número 3, logo após o batismo de Jesus, que o céu se abre e o Espírito Santo desce em forma de uma pomba e ouve-se uma voz dos céus dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho todo o meu prazer. A seguir, inicia o nosso texto, no capítulo 4, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nesta narrativa temos então o registro do agir da Trindade. Aqui nós vemos Deus Pai manifestando seu amor, seu gozo pleno na pessoa do Filho. Aqui nós temos o Filho, o servo submisso, disposto a cumprir então plenamente o plano eterno do Pai. E aqui nós vemos também a descida do Espírito Santo, o seu agir corroborando então com o plano eterno para conduzir Jesus ao deserto para ser tentado. Aqui nós vemos a harmonia, a plena harmonia da Trindade. E o verso de número 1 então do nosso texto de Mateus capítulo 4, diz que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como já enfatizamos aqui, a última sessão do capítulo 3 e o primeiro versículo do capítulo 4 nos dizem que Jesus foi batizado, então, no deserto, no vale do Rio Jordão, e levado, então, ao deserto. Jesus foi batizado no deserto por João Batista e, em seguida, foi levado pelo Espírito ao mesmo deserto, a um outro lugar. Possivelmente, nós estamos considerando aqui que Jesus estava em um lugar frequentado por muitas pessoas, no qual lugar designado e escolhido por João Batista para batizar, e foi levado então para um lugar deserto, isolado, inabitado, onde ali então passou um período de 40 dias e 40 noites e foi tentado então por Satanás. Quando observamos nosso texto base por completo, vemos que a ação do Espírito Santo ao conduzir Jesus
ao deserto não indicou uma desconfiança ou uma espécie de teste final para averiguar se Cristo poderia cumprir a missão designada pelo Pai, mas, sobretudo, para evidenciar a perfeição do segundo Adão, o Cristo, o nosso Redentor. Aprove a Deus, nos tempos eternos, então estabelecer seu plano, permitir que seu Filho amado enfrentasse essa provação extrema, como marco precursor, então, do seu ministério terreno. A expressão deserto aqui, queridos, vai sugerir um lugar, então, repleto de dificuldades, de poucas possibilidades, um lugar que aponta para a escassez de alimento, para a escassez de água, para um lugar completamente ermo. O deserto, em última análise, irmãos, nos mostra quem de fato somos, evidenciando então as nossas muitas limitações e dificuldades. O texto sagrado também nos informa a motivação por qual o nosso Senhor Jesus foi conduzido ao deserto. O texto sagrado nos diz que ele foi conduzido para ser tentado pelo diabo. E aqui nós precisamos fazer uma distinção, nós não podemos confundir a tentação com a provação. A tentação tem como objetivo destruir, tem como objetivo guerrear, atrapalhar, derrotar, dar uma ideia de força opositora. A tentação tem por sua procedência, então, o inimigo das nossas almas, o tentador, como nos diz o apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, verso de número 5. Bem como a tentação reside na cobiça do próprio coração do homem, por consequência do pecado, como nos diz Tiago, líder da igreja de Jerusalém, ao escrever, então, as 12 tribos dispersas. Já a provação tem por objetivo o fortalecimento, o crescimento e a perseverança, como também nos diz Tiago ainda no capítulo 1, nos versos de 2 a 4 e depois no verso de número 12. Como já afirmamos acima, queridos, esse momento pelo qual nosso Senhor atravessou demonstrou de forma explícita e incontestável a sua plena qualificação e abnegação em cumprir expressamente a vontade do Pai. Diferente do que muitos pensam, o inimigo de nossas almas não é um mero ser presente apenas no imaginário de algumas pessoas. Ele é real, astuto e absolutamente maligno. Ele visa trazer dúvida onde há certeza. Ele quer nos afastar, então, da comunhão e da dependência de Deus. Ele é um inimigo incansável e não medirá esforços para alcançar seus objetivos. O inimigo de nossas almas permanece buscando e utilizando de todos os meios para tentar destruir os eleitos de Deus. O apóstolo Pedro registrou a sua primeira epístola, no capítulo 5, verso de número 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Portanto, irmãos, desconsiderar a existência e as ações malignas de Satanás é desconsiderar a instrução divina contida nas Escrituras. Deus atestou a existência de Satanás, e não apenas atestou, mas, na pessoa bendita do Filho, foi tentado em todas as coisas, contudo, não pecou. O escritor aos Hebreus registrou, então, no capítulo 4, verso de número 15, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Constitui-se, portanto, irmãos, antibíblico negar a existência ou a inércia do diabo neste mundo caído e o perigo que ele, então, representa. Diz o verso número 2 que Jesus, então, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O costume judeu, com relação à prática do jejum, consistia em não alimentar-se
em não comer nada e em não tomar nada, do nascer do sol ao pôr do sol. Esse era o costume da sua época, mas o texto sagrado faz questão de frisar que o nosso Senhor passou 40 dias e 40 noites jejuando, abdicou então do alimento físico, da água, e dedicou-se então este tempo à comunhão com o Pai, através então da oração. A fórmula utilizada por Jesus para enfrentar este momento extremo no qual haveria de passar nos é revelada explicitamente: o jejum. Você pode estar se perguntando o que é o jejum, ou qual a finalidade, ou ainda o que representa o jejum. Jejuar significa abdicar, abrir mão, renunciar ao alimento físico, em prol então do alimento espiritual. Em última análise, jejuar significa ter fome e sede de Deus. E diz o texto sagrado, então, que o nosso Senhor Jesus teve fome. Esta expressão, que o nosso Senhor Jesus teve fome, é mais uma das provas incontestáveis, então, da humanidade de Cristo. Nos remete ao cumprimento da promessa feita por Deus, desde o momento em que o homem cai e Deus vem ao jardim para confrontar Adão e Eva, e ali, então, o nosso Senhor faz uma promessa que haveria de enviar um Redentor, o filho da mulher que pisaria a cabeça da serpente. A humanidade de Cristo também nos remete, ou este momento no qual o nosso Senhor Jesus viveu aqui entre nós, habitou entre nós em corpo humano, nos remete ao seu estado de humilhação e tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus passou em cumprimento então da vontade de Deus Pai, em cumprimento então do plano eterno da Trindade. Nós precisamos considerar aqui a natureza de Cristo. Cristo 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem. Cristo, o Cordeiro Pascal, o cumprimento da promessa, o Emanuel, o Deus conosco. E diz o texto sagrado no verso de número 3, então o tentador aproximou-se e lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A expressão, o tentador aproximou-se. Este foi então um momento estratégico para a investida de Satanás. Observem que a narrativa, segundo a ótica de Mateus, é que o nosso Senhor Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites, então teve fome. A partir do momento em que o nosso Senhor tem fome, o tentador aparece então para tentá-lo. Já Marcos, em 2 versículos, de uma forma muito resumida, diz que o nosso Senhor passou esse período sendo tentado e passou esse período entre as feras, indicando então a hostilidade do lugar e a oposição no qual o nosso Senhor Jesus enfrentou naquele momento. O tentador aproximou-se. Percebam, o tentador aproxima-se no momento estratégico e faz a sua investida então de forma sagaz. Isso revela, então, a periculosidade e o modo de operação do nosso inimigo. A astúcia, a malignidade, a sutileza do inimigo de nossas almas. E Satanás, então, vai dizer: se és filho de Deus, diante da situação extrema, Satanás tenta lançar, então, dúvidas sobre o amor de Deus Pai para com seu filho. Tenta, então, semear discórdia, algum tipo de desarmonia entre Deus Pai e o Deus Filho. Deus já havia exclamado, logo após o batismo de Jesus: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. As Escrituras, irmãos, nos dizem, lá no livro de Números, no capítulo 23, que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Tiago, por sua vez, vai dizer: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança.
Estes versos que acabamos de ler apontam então para a essência de Deus. Deus não muda. Deus então, em Deus não há qualquer tipo de variação ou sombra de mudança, como nos diz Tiago. Mas o inimigo de nossas almas é especialista em tentar macular o que é puro, torcer então o que é reto e desviar aquilo que segue o seu curso natural. Foi assim, irmãos, lá no Jardim do Éden. Lembram? Nessa passagem de Mateus, o diabo tenta condicionar a veracidade da filiação de Cristo a uma manifestação física e imediata do poder inerente à Trindade, e em detrimento, então, da vontade e do tempo estabelecido por Deus. E o diabo, então, vai dizer: transforme essas pedras em pães. O diabo sugere que Cristo sacie, então, a sua necessidade física, em detrimento, então, das consequências espirituais que este ato acarretaria. Se podemos dizer que Cristo tinha necessidades, elas consistiam, então, em perseverar em fé, em resoluta obediência, conforme o plano eterno de Deus, como muito bem, então, registrou o apóstolo João em seu evangelho, no capítulo 4, verso 34, quando disse Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em realizar, então, a sua obra. Esta afirmação também nos permite enxergar a tentativa do diabo que, ao provocar a Cristo, ele agisse ou reagisse, então, de uma forma equivocada, inadequada. Em outras palavras, o diabo está dizendo, então, para o nosso Senhor: agora você é um ser humano, sacie sua necessidade humana, use, então, seus poderes para a sua satisfação imediata. Em outras palavras, o diabo está sugerindo isso. O verso de número 4 nos disse: Jesus, porém, respondeu: está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Está escrito. Irmãos, Jesus conhecia as Escrituras. Em última análise, Jesus é o próprio autor das Escrituras e a fonte, então, de toda a sabedoria e digna de toda aceitação, como nos diz, então, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 11, a partir do verso de número 33, registrou o apóstolo divinamente inspirado: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Jesus então respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em outras palavras, humanamente falando, Jesus não releva diante da situação. Ele estava fisicamente com fome e permaneceu fisicamente com fome. Ele estava resoluto em obediência, submissão e esperança a Deus Pai. Sobre este versículo, Schneider afirmou: um filho de Deus que se afastasse da dependência de Deus e agisse por conta própria, traria então revelações satânicas. Ao responder, Jesus nos ensina, irmãos, que existe algo primário, essencial, urgente, indispensável, e algo secundário, de menor importância, que pode esperar o tempo certo. Afinal, o tempo de Deus é sempre o melhor. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-a sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te susterão em suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Mais uma vez, o diabo utiliza-se então para tentar o nosso Senhor, desta perspectiva de
tentar trazer dúvidas com relação à filiação de Cristo, à paternidade de Deus. Ele diz: se és filho de Deus. O diabo sabia que Jesus era filho de Deus, mas ainda assim tenta novamente lançar dúvida sobre a paternidade e o amor de Deus para com seu filho. E ele vai dizer agora: porque está escrito. Observe a sutileza e a avidez do diabo. Ele diz: o Senhor me respondeu à primeira tentação utilizando as Escrituras, pois agora eu lhe tento fazendo uso das Escrituras. Porque está escrito. O diabo então faz menção do trecho que está lá, então, no Salmo 91, nos versos 11 e 12. Observando o diabo que Jesus utilizar as Escrituras, ele passa também a fazê-lo, mas só que de forma escusa. E ele escolhe então como cenário para este ato o templo da cidade santa, o símbolo do amor e da aliança de Deus para com seus escolhidos, e tenta então justificar a tentação que propusera a Jesus, respaldando-a erroneamente então nas Escrituras. Aqui nós vemos então de forma explícita a avidez, a voracidade e a letalidade então de Satanás e das suas investidas, dos seus dardos. Satanás estava diante de Deus, da segunda pessoa da Trindade, e ainda assim tenta distorcer as Escrituras. Irmãos, este ser extremamente maligno que tentou o nosso Senhor é o mesmo ser que atua em nossos dias e milita constantemente contra nós. Jesus responde à tentação de Satanás. Verso número 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Diante da tentação, nosso Senhor mais uma vez faz uso então das Escrituras e ele responde: também está escrito. Jesus utiliza então o texto de Deuteronômio 6,16, que vai dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. A resposta do nosso Senhor então revela harmonia bíblica, zelo, equilíbrio e absoluta fidelidade a Deus e à palavra de Deus. É interessante observar que Jesus não vai aqui desqualificar as palavras de Satanás, citadas então por Satanás, mas censura firmemente seu intuito escuso. Nosso Senhor qualificou então a astúcia satânica do mau uso das Escrituras como tentar a Deus. Ou seja, fazer uso das Escrituras sem a devida coerência contextual implica em desonrar a Deus. Satanás desejava que Cristo colocasse Deus contra a parede, para que ficasse provado que Deus cumpre suas promessas. A ênfase satânica reside no ato de colocar Deus à prova, numa perspectiva de obrigar Deus a agir. Amados irmãos, neste versículo, Cristo dá a conhecer que necessitamos não apenas utilizarmos as Escrituras de forma esporádica ou utilizarmos apenas a famosa caixinha de promessas, mas que devemos então conhecer as Escrituras por completo e assim fazermos o correto uso, coerente interpretação e aplicação prática em nossas vidas. O diabo, mais uma vez, vai tentar o nosso Senhor nos versos 8 e 9. Diz a Escritura: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Não fica claro como este fato aconteceu. Possivelmente estejamos diante, então, de uma visão, porém precisamos entender que não estamos diante de uma tentação fictícia, mas real. Nosso Senhor foi tentado a desejar possessões e poder terreno. A ênfase, então, maior de Satanás era seduzir Jesus com aquilo que geralmente atrai facilmente a humanidade, desviando, então, do propósito estabelecido pelo Pai. Satanás desejava
então desviar Cristo da cruz ao oferecer poder e reinos. A esta tentação, nosso Senhor Jesus então responde no verso de número 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. A primeira coisa que nós observamos no verso de número 10 é a autoridade do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus ordena: retira-te, Satanás. Jesus ordenou por o simples fato de ser Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, como nos disse então Mateus no capítulo 3, a partir do verso 16, e o apóstolo João, também ao escrever o seu evangelho, no capítulo 1, no verso de número 1, registrou: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, referindo-se a Jesus, nosso Senhor, aquele que estava sendo tentado. A resposta de Jesus a Satanás foi, mais uma vez: está escrito. Diante da terceira investida de Satanás, que o texto nos revela, mais uma vez nosso Senhor faz uso da sua palavra. Ele diz: está escrito. Aqui nosso Senhor reafirma seu compromisso, amor e fidelidade a Deus. Ele enfatiza que aquilo que o inimigo deseja, ser adorado como se fosse Deus, ou usurpar a majestade e o trono de Deus. Ao ensinar a oração dominical, Jesus exclamou: santificado seja o teu nome, nos apontando então aquele que deve ser o alvo da nossa adoração, da nossa veneração, apenas a Deus. Aqui Jesus está dizendo: somente Deus é digno de adoração e culto. O que nosso Deus é zeloso, que o nosso Senhor requer primazia e inteireza de coração. De uma forma sintética, é isso que o nosso Senhor Jesus está dizendo. E o verso número 11 vai dizer: com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Queridos irmãos, Deus não abandona seus filhos. Como é interessante observar a providência de Deus e o tempo de Deus para que as coisas aconteçam. Ao enfrentar este momento extremo, esta tentação, este momento tão angustiante, o nosso Senhor Jesus, ao superar tudo isso, ao vencer tudo, então nós vemos aqui a espontaneidade, a liberalidade de Deus em enviar seus anjos para servir o Filho amado. No tempo, então, não no tempo desejado por Satanás, mas no tempo e na forma estabelecida por o próprio Deus. Eu gostaria de fazer, queridos, apenas algumas aplicações práticas diante do que foi exposto aqui. Nosso Senhor nos ensina, através deste texto, que o tentador ele é real e voraz, e que não conseguiremos combater a tentação com experiência ou inteligência humana, nem com dinheiro, nem com status social ou eclesiástico. Só podemos resistir diante da tentação mediante Cristo, através da fé, por meio de uma vida, então, de comunhão com Ele, pautada em oração, submissão e prática da sua palavra. A todas as investidas de Satanás, o nosso Senhor Jesus respondeu: está escrito. Porque também está escrito. Queridos irmãos, a despeito do cenário de caos que o mundo atravessa, com a pandemia e seus efeitos, as mortes, o isolamento social, desemprego, fome, miséria, nossas necessidades permanecem as mesmas, dia após dia. O fato de estarmos impedidos de cultuar conjuntamente no templo não nos isenta, então, de uma vida devota a Deus. Necessitamos do alimento espiritual, da leitura e da meditação da palavra de Deus, bem como da comunhão com o nosso Deus através da oração. Você pode estar nos acompanhando presencialmente ou através das nossas plataformas, está perguntando: como vencer ou não sucumbir diante da tentação? Jesus nos ensinou. A primeira coisa
mantendo comunhão com Deus através da oração. Diante de um momento extremo, Cristo não baixa a guarda, não ignora ou menospreza o inimigo. Nosso Senhor ora sem cessar por 40 dias e 40 noites. E a pergunta então que não quer calar: como vai a nossa comunhão com Deus? Como está o nosso sós com Deus? Cristo orava constantemente. As Escrituras têm um farto registro, os evangelhos, de como nosso Senhor Jesus investia tempo e passava tempo em oração. Instantes antes da sua crucificação, Jesus estava em oração. E a pergunta persiste, irmãos: como vai a nossa comunhão com Deus? Através da oração. Como vencer e não sucumbir diante da tentação? A primeira coisa que Jesus nos ensinou é mantendo comunhão com Deus através da oração. A segunda coisa é conhecendo a palavra de Deus. As Escrituras nos dizem lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, no verso 29, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando não conhecemos a palavra de Deus, irmãos, nos tornamos presas fáceis para o inimigo de nossas almas, bem como para a idolatria e a corrupção do nosso próprio coração. Nosso Senhor, diante do momento extremo, faz uso, então, da sua palavra. O apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Éfeso, orienta, então, o povo de Deus a fazer uso da armadura de Deus, a lei descrita como a possibilidade de nos mantermos firmes diante da investida do inimigo. Nós temos registrado em Efésios, capítulo 6, a partir dos versos de 10 a 18, mais precisamente. O conhecimento da palavra nos proporciona também uma vida prática da palavra de Deus. Nosso Senhor, então, na qualidade de servo, viveu plenamente em conformidade com a palavra de Deus. Nós lemos na nossa ordem de culto, na epístola de Tiago, e Tiago, no capítulo 1, verso 22, então vai chamar a igreja de Deus, o povo de Deus, a igreja dispersa, a não apenas ser um mero conhecedor da palavra, mas a viver a palavra. E Tiago vai dizer, então, divinamente inspirado, que aquele que apenas conhece a palavra, mas não vive, ele está no pecado do auto-engano, ele se auto-engana, apontando, então, para a necessidade não apenas de conhecermos a palavra, mas de vivermos efetivamente a palavra. Queridos irmãos, precisamos destacar também que o que Deus desejou nos dar a conhecer está escrito em sua palavra. Deus já nos revelou tudo aquilo que Ele gostaríamos que nós conhecêssemos. Cabe a nós agora, irmãos, estudarmos com temor e tremor a palavra de Deus e vivermos esta palavra. A terceira coisa que o nosso Senhor Jesus nos ensinou foi como vencer e não sucumbir diante da tentação. A terceira coisa, crendo e esperando pelo Deus da palavra. Deus deseja que creiamos completamente naquele que venceu a tentação, que venceu o tentador, que venceu a morte e por meio dele, então, nos oferece vida e vida em abundância, como nos disse o apóstolo Paulo quando escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 2, verso de número 1. Queridos irmãos, precisamos crer e esperar no Deus da palavra. Muitas vezes nós somos presas fáceis porque nós nos distanciamos da comunhão com Deus através da oração, negligenciamos a leitura e a meditação nas Escrituras. Lembrem-se, o nosso inimigo não é apenas um ser no imaginário das pessoas, ele é real. E o apóstolo Pedro ilustrou como um leão faminto, que ruge, que está à volta, que está perto,
procurando alguém para devorar. Queridos irmãos, que Deus nos abençoe e que Ele mesmo aplique a sua poderosa palavra aos nossos corações, para que possamos em fé, em amor, em submissão, não apenas observarmos a sua palavra como teóricos, mas que sejamos filhos de Deus diligentes e que possamos então praticar a sua palavra constantemente, para que possamos então não sucumbir diante das tentações, mas através da fé no nosso Senhor Jesus vencermos, porque Ele venceu a morte e nos oferece vida através do seu sacrifício. Que Deus, pois, muito nos abençoe. Amém. Os irmãos, quis a providência de Deus que estivéssemos hoje num número reduzido para um momento muito importante dessa igreja, apesar de que o número reduzido é também significativo, porque estão aqui representados membros da nossa igreja, a nossa junta diaconal está bem representada aqui, e o nosso conselho. Isso certamente nos faz ficar alegres, porque hoje nós teremos a recepção de alguns membros, irmãos que durante os meses deste ano estudaram na classe dos catecúmenos, dos iniciantes da fé, com o fim de professarem a sua fé e também de receber o santo sacramento do batismo. Eles foram alunos do nosso presbítero, que acabou de nos trazer a palavra, o presbítero Gutenberg. Esse é um momento de grande alegria para a Igreja Presbiteriana Cristo Redentor, e certamente vai nos acompanhar, vai acompanhar esses irmãos em oração e em acolhimento. E eu gostaria de chamar a atenção de todos aqueles que irão nos assistir depois, como também aqueles que estão presentes hoje, que participarão deste momento, porque é um momento que também Deus abençoa a vida da sua igreja, não apenas os que fazem parte diretamente deste momento. Eu gostaria de chamar aqui à frente, a que viessem os nossos irmãos Diego e Aline, e também os seus filhos Arthur e Mariá, a que viessem à frente. Também os nossos irmãos Anderson e Giovana, para que viessem à frente. Também gostaria de chamar a nossa irmã Rafaela, para que viesse à frente, e também o nosso irmão Jardel, que viesse à frente. Peço a todos aqui, escutem o ensino bíblico a respeito deste momento que nos diz: nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que seus servos fossem um só corpo com Ele,
unidos uns aos outros pela confissão da mesma fé e pela esperança nas mesmas promessas. Ele mesmo disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. O Espírito também nos ensina: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10, versículo 10. Visto como pela graça de Deus vocês se encontram resolvidos a unir-se aos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, professando publicamente a sua fé, exorto-os a que respondam com sinceridade às perguntas que passo a fazer-lhes. As perguntas serão feitas agora a todos e todos devem responder afirmativamente. Vocês creem em um só Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, e o Espírito Santo, santificador de nossas almas e doador da vida. Os irmãos creem? Vocês confessam que as Escrituras Sagradas do Velho e do Antigo Testamento e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Vocês confessam que foram concebidos em pecado, que por natureza são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados antes a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras? Vocês confessam firmemente que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e que não há outro meio de se alcançar o perdão e o poder santificador, senão a graça de nosso Senhor Jesus e a obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo que lhe o pede? Credes? Vocês estão agora sinceramente arrependidos do mal que têm feito diante de Deus e resolvidos a fazer uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenados para o bem de seu povo e a seguir os preceitos de sua lei, deixando de fazer o que Ele lhes proíbe em sua palavra e fazendo toda a sua vontade, auxiliados por sua graça? E vocês prometem mais, que como membros desta igreja, se sujeitarão sempre à sua disciplina e às suas autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras? A profissão de fé e as solenes promessas que acabam de fazer diante de Deus e desta igreja, sendo sinceras, importam em uma aliança entre vocês e Deus, na qual Ele promete ser o único Deus de vocês, e vocês prometem pertencer tão somente a Ele. Amém. Nós vamos orar ao Senhor, porque este momento é feito em 3 partes, e agora que os irmãos já professaram a sua fé, 2 das irmãs que já são batizadas serão dispensadas, e os outros continuarão aqui para, ainda não vamos orar, mas na sequência então os irmãos permaneçam, mas as 2 irmãs já estarão dispensadas. Vamos orar então, agradecendo por este primeiro momento. Ó Deus de amor, de bondade, graças te damos, porque tu recebes em teu seio aqueles a quem tomas por filho e por filha, Senhor. Nós te agradecemos pela vida destes teus servos,
que neste ano tão complicado, tão difícil, perseveraram, Senhor, e procuraram saber qual seja a tua vontade. Ó Senhor, por favor, rogamos-te para que nesta hora tu confirmes, e não apenas agora, mas depois, os passos que estes teus servos estão dando agora em tua presença. Ó Senhor, abençoe a vida de suas famílias, a vida dos seus filhos, dos seus pais, dos seus parentes, amigos, seus cônjuges. Ó Senhor, a fim de que eles mostrem a cada dia a luz de Cristo em suas vidas, Senhor, e que isso sirva para iluminar o futuro das pessoas que estejam perto deles. Ó Senhor, coroe os esforços dos teus servos, Senhor. Sê para eles um recompensador, um galardoador, Senhor, posto que estão buscando a Ti, e Tu prometeste em Tua palavra que para aqueles que Te buscam com sinceridade, que creem na Tua existência e que Te buscam, Senhor, nenhum deles sairá de mão vazia. E nós pedimos, ó Deus, para que Tu abençoes os Teus servos com toda a sorte de bênção espiritual. Agradecemos por este ciclo que se fechou, agradecemos pelas aulas que eles tiveram, Senhor, pela docilidade das suas almas diante da Tua palavra. E rogamos-te, ó Deus, para que o Senhor continue a apoiá-los nessa nova fase, agora como membros professos desta igreja, Senhor. Também abençoe esta igreja, Senhor, para que seja ela própria um ambiente propício, apropriado ao desenvolvimento da salvação dos teus filhos. Nós rogamos estas bênçãos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, o teu amado Filho. Amém. Bom jardim. As nossas irmãs Rafaela e Giovana, por já terem sido batizadas, fizeram apenas profissão de fé. Quanto aos demais adultos, agora passarão pelo momento do batismo. No batismo, Deus lhes dá um símbolo desta santa aliança. A água do batismo não pode lavar os seus corpos, e muito menos as suas almas. É um símbolo, e por isso devem entender claramente a sua significação, que é a lavagem do pecado e nossa união com Ele. Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu este sacramento para ser de nossa parte um meio de professar a sua religião e da parte do Senhor um meio de assegurar aos crentes as bênçãos do ato divino que justifica pelo sangue de Cristo e regenera e santifica pelo Espírito Santo.
Agora eu peço para que os irmãos possam se assentar, os que já foram batizados, exceto os pais dessas crianças que também hoje receberão o batismo, e para isso nós procederemos na sequência, irmãos. É desejo dos irmãos consagrar estes seus filhos ao batismo. Então ouçamos, todos nós, especialmente os pais, as instruções a respeito deste momento. O batismo é um sacramento da nova dispensação, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, no qual a aspersão com água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é sinal e selo da nossa união com Cristo, do resgate dos nossos pecados pelo seu sangue, da regeneração dos nossos corações pelo Espírito Santo, de nossa adoção como filhos de Deus e da ressurreição para a vida eterna. Por meio deste sacramento, as pessoas batizadas são solenemente admitidas na igreja visível e entram com Deus em uma aliança em que Ele promete ser o seu Deus e o da sua posteridade, e as pessoas batizadas prometem pertencer-lhe inteiramente. Vimos, pois, que nosso Deus não somente se apiedou de nós, admitindo-nos no número de seus filhos e na comunhão de sua igreja, mas também se compadeceu de nossa posteridade. Gênesis capítulo 17, versículo 7. E embora os filhos dos crentes também pertençam à raça de Adão e tenham por isso uma natureza corrupta, Deus os aceita e adota ao número daqueles que constituem o seu povo em virtude deste pacto. 1 Coríntios 7, 14. Assim, os filhos dos crentes não têm menos direito hoje ao sacramento do batismo do que a descendência de Abraão tinha ao rito da circuncisão. De outro modo, a Escritura não daria aos filhos dos crentes o nome de santos. 1 Coríntios 7, 14. Com que na Escritura Sagrada são designados os membros da igreja, nem tampouco nosso Senhor os teria tratado nesta relação, dando-lhes a sua bênção e declarando que dos tais é o reino dos céus. Marcos capítulo 10, versículo 14. E agora que Deus concede a vocês o grande privilégio de lhe dedicar estes seus filhos, exorto-os a que declarem a sua fé e reconheçam solenemente os deveres que vocês têm para com Deus e para com sua igreja, com referência a estas crianças, respondendo sinceramente as seguintes perguntas. Os irmãos creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Os irmãos creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos? Os irmãos creem no Espírito Santo, numa só igreja universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna? Os irmãos prometem que, se o Senhor Deus for servido, conservar a vida destes seus filhos até a idade da razão,
hão de instruí-los na crença seguida pelo povo de Deus, como vem ensinada nas Sagradas Escrituras? Os irmãos prometem ensinar-lhes a ler para que leiam por si mesmos a Santa Escritura, orar por eles e com eles, servir-lhes vocês mesmos de bom exemplo de piedade e religião, e esforçar-se por todos os meios designados por Deus para criá-los na disciplina e correção do Senhor? Prometem ler com ele e com ela a Bíblia e trazê-los à igreja com assiduidade, ensiná-los desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e a participar dele? Vamos orar, irmãos. Oremos ao Senhor. Louvamos e bendizemos o teu nome, ó Deus, pela promessa que nos fazes de ser o nosso Deus e o Deus de nossos filhos. E agora te pedimos que confirmes a tua promessa em referência a estas crianças que aqui te são apresentadas. Nós as dedicamos e as oferecemos a ti, pedindo que as recebas debaixo da tua proteção e sejas o seu Deus e Salvador. Santifica, Senhor, pelo teu Santo Espírito. Regenera-as, Senhor, e faze que quando elas chegarem ao uso da razão, te reconheçam e te adorem como seu único e verdadeiro Deus e Salvador, e te glorifiquem por todos os dias de sua vida. Incorpora-as na comunhão de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que tenham parte em todos os benefícios de sua morte, ressurreição e intercessão, como membros do seu corpo. Agrada-te dar a tua bênção para acompanhar o sacramento do batismo, que lhe vai ser ministrado em teu nome, por amor de Cristo, nosso Redentor. Amém. Amém. Oremos mais uma vez, irmãos. Graças te damos, ó Deus, porque não somente nos abençoas com os benefícios que conferes a todos os homens, mas também com as promessas e dons do Evangelho. Rendemos-te graças, porque nos chamaste para sermos o teu povo e também nossos filhos, assinalando-os com este sacramento do batismo. Portanto, Pai, indignos dos teus favores, apesar disso te suplicamos que protejas estas crianças. Confere-lhes as graças significadas neste sacramento. Não permitas que, quando crescerem, se afastem de ti e de tua igreja. Dá-lhes o teu Santo Espírito para nelas habitar. Por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Deus os abençoe.
Passemos, irmãos, à parte da Santa Ceia do Senhor. Para a maioria dos irmãos será a primeira ceia aqui. Esse é um momento especial para todos nós, igualmente. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 26. A seguir eu farei a leitura de um dos catecismos reformados, o de Heidelberg, na sua pergunta número 81. 1 Coríntios 11, de 23 a 26, assim nos diz a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Amém. Nesse instante, eu leio para a nossa meditação, nesta tarde, uma pergunta do Catecismo de Heidelberg, a de número 81, com sua resposta, que nos ensina quem deve participar da ceia do Senhor. A resposta a esta pergunta, sobre quem deve participar desta ceia, desta mesa, é: os que estão insatisfeitos consigo mesmos, por causa dos seus pecados, mas que, apesar disso, confiam que seus pecados foram perdoados e que sua contínua fraqueza é coberta pelo sofrimento e morte de Jesus Cristo, e que também desejam mais e mais fortalecer a sua fé e melhorar a sua vida. Os hipócritas e os impenitentes, porém, comem e bebem juízo para si mesmos. Se nós todos estamos insatisfeitos com a nossa própria vida e desejamos nos parecer mais com aquele que nos salvou, se nós confiamos que os nossos pecados são cobertos, lavados pelo sacrifício de Jesus Cristo, e se nós desejamos mais e mais fortalecer a nossa fé e melhorar a nossa vida diante dele, participemos, irmãos. Vamos orar ao Senhor Deus e suplicar mais uma vez que ele nos alimente espiritualmente. E hoje, pela primeira vez, alguns dos irmãos irão participar desta mesa. Esse é um momento de grande alegria para esta igreja, mesmo apesar da sua pequena representação, a nossa igreja está presente com vocês nesse momento. Participemos, todos nós, desta ceia, irmãos, e vamos fazer agora a oração de consagração. Oremos, irmãos. Deus de amor, de bondade, graças te damos, ó Pai, por tua misericórdia para conosco em Cristo Jesus. Louvamos-te, Senhor, pelo privilégio que nos concedes de sermos expostos, como fomos nesta tarde, às realidades celestiais, tais como reveladas por ti. Ó Senhor, mesmo sendo quem somos, tu bem nos conheces. O Senhor nos aceita no número dos teus filhos. Isso suscita em nós um desejo imenso de louvar-te, de bendizer-te. Agradecemos-te, Senhor, por estarmos aqui hoje e rogamos-te para que o Senhor continue a trabalhar nos nossos corações, nos santificando por meio da participação no sacramento.
Para isto, Senhor, consagra estes elementos, aqueles que serão usados pelos teus servos neste momento, Senhor. E que o Senhor, por meio da participação, nos fortaleça a fé, que é muito fraca. A nossa esperança, Senhor, que tem sido atacada por todos os lados, não apenas neste ano, mas especialmente nele. E o nosso amor para com o próximo, Senhor, especialmente os que estão mais próximos de nós. Ó Pai, por favor, fortalece-nos, ó Senhor. Abençoe o teu povo, de modo especial estes teus pequeninos que hoje foram aceitos no número dos teus filhos da igreja militante, da igreja visível, Senhor. Põe tua mão sobre eles e alimenta-os também, Senhor. Tenha compaixão de todos nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Fiquemos em pé, irmãos, mais uma vez e façamos a oração final. Também recebamos a bênção. Oremos ao Senhor. Ó Deus de amor, agradecemos, ó Pai, por termos sido expostos aos valores e às realidades mais altas, jamais reveladas. Nós te damos graças, Senhor, porque sabemos que Tu nos fortaleceste, que Tu trabalhaste no nosso coração desde que nos trouxeste até a Tua casa. Ó Senhor, nós rogamos por aqueles que não puderam estar aqui conosco, Senhor, e planejaram estar aqui, mas não puderam. Abençoe os Teus servos também, Senhor. Abençoe aqueles que não têm podido estar na Tua casa, Senhor. Cuide, Senhor, de cada um deles. Protege-os de todo mal, Senhor. Rogamos para que o Senhor nos livre dessa situação tão triste que temos passado. Reconhecemos, ó Deus, ser um tempo de tristeza, um tempo de lamento, um tempo de busca mais intensa e ardente a Ti. E rogamos a Ti para que o Senhor nos ajude a aproveitarmos este tempo assim mesmo. Queremos, ó Pai, agradecer-Te porque o Senhor falou aos nossos corações por meio da Tua palavra. E rogamos a Ti, Senhor, para que Tu nos protejas das astutas ciladas do diabo, Senhor, nos dando a mesma sabedoria que Tu concedes ao Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, Ele próprio a sabedoria eterna. Dá-nos a graça de a tudo resistir ao inimigo das nossas almas, apegando-nos cada vez mais a Ti e a Tua palavra, Senhor. Rogamos que o Senhor abençoe a vida do Teu servo, que foi instrumento Teu nesta tarde, Senhor. Rogamos, ó Deus, para que o Senhor o abençoe em todos os propósitos Teus para ele, Senhor. Rogamos-te, Senhor, especialmente por aqueles que foram recebidos hoje como membros desta igreja, Senhor. Dá a eles a cada dia forças para que possam lutar como bons soldados de Cristo até o fim, Senhor. Guardar a carreira, guardar a fé, Senhor, e completar a carreira. Pedimos, ó Pai, para que o Senhor nos leve para os nossos lares em paz e nos conceda uma boa semana debaixo da Tua graça e proteção. Essa é a nossa oração que fazemos a Ti, gratos por tudo em nome de Jesus, o Teu amado Filho. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Assentai-vos, irmãos.
Graças a Deus que nos concedeu mais esta oportunidade de, unidos, reunidos como o povo dele, cultuar o seu nome, a sua grandeza, a sua bondade. Ele seja a glória, a nós seja a edificação e o gozo desta glória que pertence unicamente a Ele, o Senhor Deus. Meus irmãos, gostaria de, mais uma vez, saudar em nome da nossa igreja, do nosso conselho, da nossa equipe diaconal, esses novos irmãos que recebemos aqui como membros, com meses de estudo, de meditação, de aprendizado, de tempo para tomar essa decisão que os irmãos tomaram e vale sempre lembrar aquelas palavras que são ditas no Apocalipse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa. Esse é um chamado que o Senhor Deus faz aos seus servos para que perseverem e há de nos ajudar, há de nos conduzir. Lembre-se de que nós precisamos uns dos outros, porque nós não somos apenas membros de uma igreja. Na verdade, somos apenas isso, mas a palavra membro, às vezes, na conotação, é apenas alguém que está inscrito no rol, numa lista de membros. Mas a Bíblia fala de órgãos. A tradução que nós conhecemos como membro se refere a órgão, que também é a mesma coisa, mas tem um sentido bem diferente, não é? Para nós hoje, a ideia de que um coraçãozinho, ou um fígadozinho, não anda por aí pulando para lá e para cá sozinho, né? Ele gosta mesmo de estar junto ao corpo. Ele nasceu para isso de novo, e é por isso que os crentes amam os outros crentes. Por isso que os crentes amam os seus irmãos e querem estar sempre perto deles. Isso é um sinal de que uma pessoa está de fato seguindo o cabeça. É quando ela ama o corpo de Cristo, não apenas a cabeça. Então lembrem-se disso, irmãos, e fica um incentivo a vocês para prosseguirem nesta caminhada cristã junto ao cabeça e junto também ao corpo. Nós gostaríamos de pedir aos irmãos para que orassem pelo nosso querido presbítero, vosso professor, vosso preceptor, e pela graça de Deus foi chamado ao ministério docente, ele que já é um presbítero, regente, vai passar a ser um presbítero docente, para ensinar o rebanho de Deus de modo mais detido, e nós pedimos aos irmãos para que se lembrem do presbítero Gutenberg em suas orações. Ele irá estudar num dos nossos seminários em Teresina, Piauí, então é bem quase no outro extremo do Brasil, e carece, irmãos, das nossas orações, do nosso apoio. Eu gostaria de lembrar a todos da nossa programação semanal. Nosso próximo encontro virtual, por enquanto, será na quinta-feira, no nosso chimarrão com Bíblia, a partir das 20 horas, tanto pelo Facebook como também pelo YouTube. E no domingo, nós teremos a nossa reunião de oração, a partir das 9 horas, e a nossa escola dominical a partir das 9h30. E o nosso culto, que é presencial a partir das 16 horas e transmitido este mesmo culto a partir das 19 horas. Que o Senhor Deus nos dê uma boa semana em sua presença e nos conduza em paz. Amém.